Do Flamengo, o Flamengo não saiu da retranca. Quebrou a bolsa, quebrou o Bob o Flamengo. O Flamengo não saiu da retranca, empatou sem gols. O Flamengo saiu da retranca? E ainda ouviu vaias da torcida após o apito final. Aí eu pergunto pra vocês, o torcedor está certo de cobrar o Flamengo? Torcedor que foi lá, compareceu, começo de temporada. E aí, Vamp? Vai começar por mim, adorei. Porque, rapaz, tava assim, ó. Eu adoro, eu gosto de me divertir pra cá. O mundo tem que. Eu falei que. Eu tava falando com o Bruno e com você. Eu falei, tá vendo? Se não tem estaduais, a gente já tá aqui enganando o povo. Enrolando. Olha lá, os estaduais já tem fumaça, o perna, que é que lá na Bahia o pessoal tem a paciência de Jó, com Vitória. O Flamengo viu o Real Madrid perdendo pro Barcelona. Já se empolgou? Porra, vai dar. Pode dar sim, um jogo só pode dar, mas assim. E nós goleamos a Portuguesa. É, pô, ganhamos, metemos 4. As comparações. Aí as comparações já fica assim, ó. Aí já fica assim, pô, o Flamengo empatou com o Madureira, pô, o Corinthians ganhou do Água Santa, dá pra gente ganhar o Brasileiro e a Libertadores. É. Tava assim, né? Eu acho que não é. Aí sim, Piperno, pra quem vem ganhando, como o Palmeiras e Flamengo, não é pra ter susto. A pessoa quando a gente tropeça hoje com o Água Santa, com um treinador novo, já ia. Mas o Flamengo não, o Flamengo, você acha que 10 jogos, se pegar de novo. Será que o Madureira vai conseguir? Eu tava vendo o jogo, foi no Espírito Santo, né? Não sei se o goleiro do Madureira foi o melhor em campo. Eu queria ver até o público. Eu entrei aqui para ver o público. Não sei se alguém consegue. Eu queria ver o público, a quantidade de público lá. E se vaiou, foi outro estado, mas não é para ficar temeroso, não. Aí não é para ficar. Isso aí, então. Nem Palmeiras e São Bento vai ficar temeroso, porque empatou com São Bento. Você tira os times que estão ganhando muito, né? Então, realmente, para os outros, eu brinco muito. E eu acho, honestamente, que não dá para avaliar, né, de forma com um mínimo de eficiência e um mínimo também de honestidade, times que estão estreando agora, estão no segundo jogo, mas enfim, tem gente que acha que dá, e eu reconheço essa questão da pressão. Isso realmente é verdade. Eu sempre cito um exemplo aqui, São Paulo, acho que era o São Paulo, parece, de 2018. São Paulo começa o Campeonato Paulista e o São Paulo anunciou que ia começar com o time reserva, cheio de garotos, e o time titular ia ficar treinando, porque afinal de contas era começo de campeonato. E o campeonato começou porque era ano de Copa do Mundo. Que era ano de Copa do Mundo. Mais cedo. E começo de campeonato tudo bem e tal, e o São Paulo vai jogar em Sorocaba, perde. Bom, beleza, não, mas tudo bem, vamos manter lá o projeto. Tem que, né, deixar o time titular fazendo uma pré-temporada legal. Então, o segundo jogo aqui no Morumbi, acho que foi contra o Mirassol. Empata. Terceiro jogo, todo mundo de volta. Acabou esse negócio de esticar a pré-temporada. No segundo jogo já estava quase o time inteiro. Tá aqui, ó, público. Pagantes, 13.009 torcedores. Presentes, 15.209. O Madureira que ganhou uma moeda. Vai ter o Português e Corinthians em Brasília, não é? Ó, você sabe que eu fico no ninho, né? Vocês sabem, né, Zé? Que eu fico no ninho. E eu fico observando tudo. A paciência, uma coisa é o torcedor. O torcedor vai ali, gasta seu dinheiro, tá? A gente viu o protesto aí hoje, ingresso R$120, R$100. Mas os veículos de comunicações que cobrem o esporte, eu não vejo essa paciência. Os caras jogam. Nenhuma. De nós a qualquer outro. Que a gente vem pra pauta do programa em cima do resultado. Quer ver? Eu vou te falar. Quero ver se amanhã vai ter paciência no segundo jogo do São Paulo. Se o São Paulo vem com um empate ou uma derrota contra... Mas já foi vaiado no Já primeiro, sofreu vai no primeiro jogo do mas Morumbi. olha, O torcedor. A imprensa também. A imprensa. Olha, eu falei uma vez, teve um debate... Eu faço parte da imprensa. No antigo também. Esporte de Discussão, uma vez teve um debate, eu não lembro qual era o assunto, mas era essa coisa aí de pressão em cima de treinador. Eu falei, e aí alguns concordaram, outros não, teve um debate. Falei, muitas das demissões começam nos microfones. Aqui, E agora, rede social. Através de jornalista e em rede social também. Eu quero ver se amanhã, ou hoje, é hoje já, né? Eu quero ver se o São Paulo tem um resultado. Com o Palmeiras, não. O Palmeiras, pô, voos maiores, quer ganhar do Flamengo lá. O Palmeiras tiver um tropeço, pode o torcedor vaiar. Abel Ferreira é incaível. A imprensa vai ter uma paciência. É incaível. Não, é isso que eu tô falando. Incaível. Eu vou falar. Mas aqui na PAN, não. Mas... Eu vou falar. Falando do São Paulo, que é meu time, eu tenho um monte de amigos são paulinos. Não precisa perder, não. Se empatar amanhã. Eu tenho um monte de amigos são paulinos e tem muita gente na imprensa que torce pro São Paulo também, claro, como todos os grandes. E eu fui no jogo trabalhar no domingo, São Paulo e Ituano. O Rogério foi aplaudido quando foi anunciado o nome dele no placar.
foi aplaudido no campo quando entrou em campo, e a vaia no final não foi para ele, acabou o jogo, a torcida vaiou, no geral. A torcida do São Paulo, que vai no estádio pelo menos, e muitos amigos meus, vou dizer que uns 80% apoiam o Rogério. Já na imprensa são paulina, é o contrário. Quem está pressionando o Rogério hoje é a imprensa são paulina, não é a torcida. É muito mais a Fla Press, a Timão Press, a Tricolor Press. Tá louca pra trocar de técnico. Eu não sei por quê. Mas na torcida, depois vai colocar a culpa na torcida. Não, a torcida tá Não, quem tá pressionando é São Paulino de imprensa. Não é torcida que vai no Morumbi. É aquele tesão de contratação também que tem, né? De contratação. Sim. Contrata, sabe? Eu sou contra. Tem gente que tem fetiche por contratação. Fetiche por mercado da bola. Tem gente que cadê a contratação? O cara comemora uma contratação do jogador como um zaço. Mas o que estão comemorando o quê? Trouxe reforço. O cara é igual ou pior que os que estão aí, pelo amor de Deus. Não muda o patamar, né? É que quer novidade. Aí chega a novidade, aí o cara joga 3 jogos. Ah, já não presta, tem que vir outro. Bagre. Eu te falo, uma derrota hoje do Corinthians para o Água Santa, um empate, já tá uma formação aqui. Será que o Fernando Lázaro é o treinador mesmo para comandar esse time do Corinthians, que tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro? Será que o Tite aí... Tudo vem do resultado, não é do trabalho. Sim. Na Copa, né? O próximo treinador do Brasil, não sei quem vai ser, pode ser o Guardiola ou pode ser eu. Se ganhar todos os jogos até a Copa e perder na Copa, é burro. Seja eu ou seja o Guardiola. Eu falei se ganhar a Copa é gênio, seja eu ou seja o Guardiola. Eu falei isso no bate-pronto, eu peguei o papel, botei, ó. Eu botei quem são os 3 maiores treinadores da Europa. Aí todo mundo no bate-pronto falou, ó, Guardiola, Klopp e Ancelotti. Beleza, esses 3. Aí eu peguei 3 nomes aqui promissores para ir para a seleção brasileira. Fernando Diniz, Dorival Júnior e Cuca. Aí eu falei, Copa do Mundo. Eliminatórias. Vai para a Copa. Com esses 3 de cá ou com os 3 de lá, Zé? Porque ele abriu mais vaga. Ainda é. Abriu mais vaga. Copa América. Se perder para a Argentina, é um rival que é campeão do mundo. E pode dar um tropeço contra a Colômbia, contra o Uruguai. Normal. Chegou na Copa do Mundo. É sinônimo que Klopp, Guardiola ou Ancelotti seja campeão do mundo com o Brasil? É a mesma coisa com o Fernando Diniz, Cuca e... Fora! Não, mas para jogar bem, meu Pedro. Como jogar bem que na seleção você não tem tempo de treinar? Chega, se apresenta... Joga e depois vai todo mundo desconvocado e vai embora. Aí você já responde a segunda parte do que eu ia dizer, porque sem contar que esses 3 caras têm experiência zero em dirigir seleção. É outra coisa. Por que Portugal foi buscar o treinador espanhol? Acostumado a dirigir seleção. 2 Copas do Mundo, está acostumado com seleção. E cada vez mais o mercado é assim. Tem os treinadores de seleção e de clube. Eu agora estava lendo que aqui na América do Sul, o Ricardo Gareca deve dirigir o Equador. Ele estava no Peru desde 2015, agora ele deve ir para o Equador. É meio que o mercado, assim, o cara que está no clube dificilmente ele muda para a seleção, a não ser que já não esteja muito em alta, já não está pegando time bom. Aí não é a seleção brasileira, são todas. E os caras que já estão nesse... Quantas seleções o Reinaldo Rueda já não dirigiu? Umas 3. Renato, que é o técnico da Arábia Saudita. O Zé Peckerman. Agora está na Venezuela, já dirigiu Colômbia, Argentina. O Rueda já dirigiu Chile, Colômbia, Equador, Honduras. Que era o técnico da Arábia. Já dirigiu Marrocos. Um monte de time da seleção africana. O Flamengo acabou empatando com o Madureira, ouviu vaias do torcedor. Na tarde de hoje, o Flamengo divulgou uma entrevista do técnico Vitor Pereira. E ele falou sobre a torcida do Flamengo. Vamos conferir. Há emoções que eu senti na minha carreira que eu sei que só o futebol me proporcionou e só os grandes clubes conseguem proporcionar. Portanto, eu acredito que uma torcida da dimensão da do Flamengo que me irá fazer viver ou me proporcionará viver emoções que eu nunca mais esquecerei. A maior parte dos desafios na minha carreira são grandes desafios. São desafios que não são para todos, que são difíceis, mas são esses que me motivam. Portanto, essas grandes multidões, essa pressão que vem, essa pressão que eu aqui no Flamengo, quando cheguei, quando vim de férias ainda, atenção que o Flamengo é diferente, atenção que a pressão aqui é isto, atenção. Mas isto é o que eu tenho vivido a minha vida toda. E isso é o que eu preciso para estar ao meu melhor nível. E eu sinto, eu estou mesmo ao meu melhor nível quando essa pressão
estar presente. Porque se essa pressão não estiver presente, e já me aconteceu algumas vezes, eu vou-me embora porque sinto que me falta essa emocionalidade que me faz estar ao meu melhor nível, que já não me desafia. Aí, portanto, Vitor Pereira, é isso que eu preciso. Me sinto no meu melhor nível com essa pressão. Essa entrevista foi divulgada pelo Flamengo agora à tarde, mano. Milonga. Então quer dizer que ele não foi pressionado pelo Corinthians? Porque ele não fez assim um bom trabalho, um trabalho maravilhoso no Corinthians. A carreira do Vitor Pereira, ele veio, agora vai fazer... Está completando um ano que ele está aqui no Brasil, mais ou menos, né? Chegou no meio de... Faz um ano, né, que ele chegou no Campeonato Paulista. No estadual também. Então que ele pegou... Ele viveu um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores com uma torcida como a do Corinthians. Concordo que ele enfrentou o Flamengo várias vezes também. Copa do Brasil... e Libertadores, sabe que o Flamengo é gigante. Ele lá em Portugal, ele sabe o que é o Benfica. O que é o Benfica, a gente sabe o que é o Benfica. A nível de sócio-torcedor no mundo, tem muito mais torcedores que o Porto. Eu não sei se lá na Grécia, o Olympiacos, não sei se ele Eu acho que ele dirigiu lá. Né, que pode ser o time que tenha mais torcida. Na China, a gente não sabe que... Tem bastante chinês, né? Chinês não falta, né? Então, assim, agora está diminuindo a população. Eu estou sabendo que a Índia vai passar. A China, esse ano ainda. Acho que até junho. Passa, a Índia passa. Mas é gente demais. É gente demais. Isso é assim, a emoção do torcedor. Porque às vezes você tá no estádio, Pedro. Você vai no estádio, você vai no Mineirão, ou na Arena do Grêmio, ou do Inter, você pega o estádio lotado. 50 mil no estádio do Palmeiras, tudo. Não tá os 17 milhões, os 15 milhões, os 12 milhões. Então, se falar assim, se sentir só pelo estádio, é mentira. É isso que eu quero falar. Sim. Porque cabe na Fonte Nova 50 mil. Sim. O Vitória pode botar 50 mil, o Bahia, o Fortaleza bota. Fortaleza faz cada, né? Fortaleza Ceará, faz aqueles mosaicos tão lindos. Então, não dá pra você perceber pelos comentários o que é os programas de televisão, o que é botado agora. Se for sentir só pelo estádio, é mentira. Que qualquer outro bota. Treinador e jogador, e qualquer profissional de qualquer área, mas estamos falando de futebol, no caso de jogador e treinador, eles vão aceitar uma proposta se eles tiverem a garantia ou a grande probabilidade de receber em dia um bom salário e nos de melhor nível condição de lutar por título. É isso. O que levou o Vitor Pereira ao Flamengo foi isso. Ele viu ali um time que dá condição dele de brigar por Libertadores, por Brasileiro, as principais competições daqui. Um belo salário e ganhando em dia. O Flamengo está bem financeiramente. É isso. Como qualquer profissional. O profissional ele busca as melhores condições de trabalho, um bom salário, condição de fazer um bom trabalho, cada um na sua área. E o jogador, o treinador não é diferente. O cara que está entre os melhores, ou que, pelo menos no mercado aqui nacional, o Vitor Pereira já dirigiu o Corinthians e agora teve a chance. Disse que ele não gostava de mandar em São Paulo, surgiu isso, né? Lembra? Só esse papo. Mas no Rio também é da hora. Tempo bom, praia, agora para dar na rola do Rio de Janeiro tem que estar ganhando, viu? Senão fica ruim também. Tem isso, ele não chegou a ficar um ano no Corinthians. Ele assinou o contrato. Não, ele pegou no estadual. Em fevereiro. Na terceira rodada. Fevereiro de 2022. Novembro. Ainda assim, 9 meses. Viveu uma temporada pelo Timão. Já vou querer ouvir. No Canelada, para você, José Manuel de Barros. Esse resultado do Flamengo, 0-0, empate contra o Madureira. É normal, Zé, variar a intensidade no início da temporada? Você vê essas cobranças do torcedor do Flamengo, você vê como algo normal? Ou você já acha que passou do ponto hoje o time do Flamengo ouvir o vaia logo após o empate, Zé? Eu tenho para mim que a torcida do Flamengo vaiou não só pelo empate, né, e pelo rendimento do time, que no segundo tempo não abriu mão do jogo, não quis jogar, foi muito lento. Já na primeira partida ele resolveu, na partida anterior, né, que foi o primeiro jogo dos titulares, resolveu cedo e depois tirou o pé também, né? Na parte final, quando entraram os reservas, Marinho, Everton, Cebolinha, no jogo anterior, que era um time mais acelerado, mas o restante do time já queria descansar. O calor tá muito quente nesse começo de ano, que é normal, mas o time está voltando agora. Os caras não estão aguentando correr 90 minutos. Então, o segundo tempo, tira o pé mesmo. O Flamengo, no primeiro tempo, criou oportunidades, né? Chutou 3 bolas no gol apenas. Não adversário nenhuma. Isso no gol. Tentou 9 vezes o gol, criou 9 oportunidades, mas só 3 bolas foram no gol no jogo de hoje. Primeiro tempo melhor, segundo tempo o time baixou, né?
mais lento ali. Deve ter sentido realmente o peso. 2 jogos seguidos nesse começo de temporada, essa coisa toda. Mas as vaias do torcedor talvez venha de encontro também a questão do preço de ingresso. O cara paga R$400 para ir no jogo, né? Tem ingresso de 400 paus. Ele quer ver o Flamengo atropelando, né? Mas jogando tudo no primeiro e no segundo. Aí o time empata com Madureira. E já no segundo tempo tira o pé. Fica lento, não sei o quê. O cara reclama, né? Ó, tem coisa errada aí. Mas ainda se eu tava vendo as substituições, né? Entrou Cebolinha, né? Entrou Marinho. Vidal entrou também, não? No jogo de hoje. Vidal tá machucado. Entrou uma cavalaria boa também, viu? Entrou o Mateuzinho. Mateuzinho. Entrou o Mateuzão também e o Matheus França. Os 3 Mateus. E pra você, Piperno? Não, eu acho... Bom, como eu disse antes, esse tropeço no começo de ano, eles vão acontecer mesmo. Agora, o Flamengo tem uma realidade um pouquinho diferente daquela dos demais, porque o Flamengo está acelerando a preparação para chegar bem para jogar o Mundial. Como o Palmeiras fez, né? Como o Palmeiras fez ano passado. Então, de fato, o resultado surpreende um pouquinho mais até em função disso. Agora, eu entendo o torcedor, e principalmente o torcedor que paga R$400 para ver um jogo de futebol, principalmente começo de temporada. Veja, em Copa do Mundo esse é um valor alto. Imagina para assistir um Flamengo Madureira agora no começo de temporada. É claro que o torcedor vai ficar bravo Mas mesmo. em Cariacica, né? Exatamente, em Cariacica. E eu tenho visto muitas promoções de ingresso por aí e tal, né? Cortando preço e tal. O pessoal do Espírito Santo foi exatamente na divisão contrária. Agora, o Vampeta no começo falou que ele prevê esse ano um Campeonato Brasileiro ainda melhor que o dos últimos anos. Eu também acho. Esses times que estão se formando aí, que a gente está vendo, deixando até Palmeiras e Flamengo de lado, mas o Corinthians tem um bom elenco. Eu acho que o Grêmio é promissor, o Internacional terminou forte, o Atlético Mineiro tem um bom time, a turma das SAFs aí, que vai evoluindo, especialmente Botafogo, que eu acho que entre os 3 aí, Botafogo, Cruzeiro e Vasco, é o que também já avançou um pouco mais. E tudo isso para dizer, Van, que aí eu vou te cobrar aquela nossa conversa no final de semana, que eu acho que o Campeonato Brasileiro, ele não é, tecnicamente falando, pior que o Campeonato